Boa noite, boa noite. Chegamos na nossa aula de número 13. O assunto que você pediu, você decide. Conforme nós conversamos na última semana, a gente deixou ali algumas opções. Deixamos espironolactona, deixamos paracetamol, sildenafil, mas a eleita foi aqui, a metformina, que nós chamamos de comedora de glicose. Olha só, comedora de glicose, você vai entender isso tintim por tintim hoje. Seja bem-vindo, boa noite. Você ainda que não assistiu a nossa aula ao vivo e está aqui conosco, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda, falando de um assunto que é muito importante para a área feminina, né? Quantas prescrições de metformina que não são destinadas simplesmente por conta de um tratamento do diabetes, e existem dúvidas diversas, eu espero que hoje eu possa solucionar muitas delas aqui para vocês. Olha só, dá tempo de você convidar aquele colega que ainda não entendeu o que é essa tela quente da segunda-feira. Pode convidar, compartilha, e eu vou te pedir para fazer aquela curtida. Sai um pouco do chat, né? Tem que ensinar até para a galera aí. Ensinar não, vocês sabem muito mais do que eu, porque eu sou ainda da década de 80, né? E fico ainda comendo mosca em relação a isso. Mas você, rapidinho, vai lá, sai do chat rapidinho e bota no joinha lá para mim. E se inscreve no canal. Tem gente assistindo a aula e não está se inscrevendo. Eu posso já chamar a atenção de vocês que hoje a gente vai precisar de raciocínios que envolvam a bioquímica, que envolvam a fisiologia, que envolvam a anatomia. Então você precisa estar bem aí, ó, tranquilo para poder fazer suas anotações, caderno, caneta, silêncio, um copo d'água, acho que vai ajudar bastante. E vamos embora. Vamos iniciar para conversar sobre metformina? Eu estou empolgado. Você está empolgado? Dá aí mais like aí, dá aí mais curtida aí. Deixa eu já colocar o meu esquema aqui pronto. Metformina, comedora de glicose. Vocês ficaram curiosos quanto a esse título? Saberia dizer por qual razão a metformina ganhou esse título em meados aí de 1950 para 60? Vamos contar essa história aqui. Senta que lá vem a história. Eu vi até um colega que botou aqui antes. Boa noite, senta que lá vem a história. Eu vou colocar de novo essa frase aqui, porque é muito bom a gente ter uma ideia do contexto, né? Para saber até onde nós vamos com a metformina. É uma importantíssima ferramenta na terapêutica, mas ela tem também os seus problemas, as suas contraindicações, as suas possíveis interações medicamentosas, e é o assunto de hoje. Imperdível. Vamos ao início, então. Metformina, a comedora de glicose, e senta que lá vem a história. E a gente começa, então, com um registro, primeiro, em relação ao comércio, né, da metformina, perdendo somente aí para o losartan e para a dipirona em relação ao consumo. Aqui um dado também de 2018, da Febrafar, não duvido que seja muito diferente desse contexto. Certamente a metformina está aí sempre casadinha com a dipirona em relação ao seu índice de consumo no país. E, por um lado, não é fazendo aqui um desdém da metformina, mas as projeções para o diabetes no nosso país ainda caminham burro acima, né? Infelizmente, existe uma projeção em que depois de 2030, nós teremos 1/3 dos nossos adultos diabéticos. Uma boa parte que nem sabe que são. E alguns que estão caminhando nessa fila de uma maneira muito, muito próxima desse descontrole da glicemia. E eu e você, como profissionais de saúde, precisamos tentar contornar esse processo. Nem sempre vai ser resolvido somente com farmacoterapia. Muito pelo contrário, a mudança de estilo de vida tem que caminhar ali, ó, contígua às prescrições propostas, certo? Então, nós não temos aqui agentes de milagres, nós temos alguns que podem contribuir para o controle glicêmico, mas nem a metformina, nem qualquer outro diabético são capazes de reverter um processo, desde que o indivíduo não tenha nenhuma estratégia de prática de exercícios físicos, dieta controlada, são fatores fundamentais para o sucesso na terapêutica. E assim, então, nós começamos a falar da metformina. Se você olhar no PubMed, ao longo da história, nós encontramos os primeiros relatos a partir de 1959 com ensaios em humanos. Tivemos alguns ensaios também em animais, antes que não foram publicados, né? A sua síntese da metformina foi em 1922, o mesmo ano da dipirona, veja, e ao longo do tempo a gente vê um
um crescente movimento até o ano de 2020, agora tem pouquinho, porque o nosso update é do mês de março, né, galera? Então, vai dar essa possível queda, mas certamente ainda o assunto metformina é um assunto que vai borbulhar ainda nos próximos anos por algumas surpresas que eu vou te mostrar essa noite, beleza? Então, olha só. Da onde veio a metformina? Seria um produto natural? Seria um produto sintético, semissintético? Então, senta, que lá vem a história. Segura, meu povo, olha só. Em relação à metformina, eu preciso só fazer um resgate em relação ao termo diabetes, né? Então, a palavra diabetes, ela surgiu antes de Cristo, mas os primeiros relatos de alguém que tinha poliúria nasceu por observação de egípcios, inclusive um certo registro de uma frase que ainda se tem uma certa dúvida se é de fato diabetes ou de uma cistite, mas está num papiro egípcio chamado papiro de Ebers, que estava escrito assim: para eliminar a urina que é muito abundante. Cerca de 1550 anos antes de Cristo, esse papiro que hoje se encontra no museu em Leipzig, na Alemanha, né? Fazendo menção aqui ao possível primeiro relato médico em relação ao diabetes. Mas eu gostaria também de frisar aqui, se é para falar de história, um registro também que se encontra no livro de Provérbios, capítulo 25, em 2 versículos, versículo 16 e versículo 27, o sábio Salomão disse assim: se você encontrar mel, coma apenas o suficiente para que não fique enjoado e vomite. Veja, aqui nós temos 2 informações, né? Primeiro, em relação à quantidade, ele não está alertando para não consumir essa fonte absurda de glicose e frutose, mas comer o suficiente. E o outro ponto é que em excesso pode induzir vômitos, o que nós conhecemos hoje na medicina como dumping, né? Então, Salomão dizendo isso cerca de 800 anos antes de Cristo. E também um outro versículo logo abaixo que diz: comer mel demais não é bom, chamando atenção também para a exposição excessiva aos carboidratos, numa época que nem se imaginava o que era um carbono, um oxigênio, um hidrogênio. Isso me chamou muita atenção. Eu preciso aqui fazer o registro de um livro que eu escrevi, chamado Biblioquímica, as evidências das ciências biomédicas na Bíblia. E um capítulo somente sobre o metabolismo de carboidratos. Em relação à Bíblia, eu fiz aqui, e claro que eu descrevi isso com super detalhes a respeito dessa história do diabetes sendo observado também nos tempos bíblicos. Fica aí, então, a dica. Quem quiser também depois entrar em contato conosco, entra lá pelo direct, ou então deixa aí nos comentários, e a gente depois bate um papo sobre esse assunto. Beleza? Mas só para fazer esse registro, porque geralmente na literatura médica se fala sobre o papiro de Ebers e se despreza a outra parte. Eu acho que é importante aqui a gente também frisar este momento histórico, né? E nessa época se falava sobre metformina? Não, ainda não. Então, olha só que legal. A palavra diabetes significa o quê? Deixa eu ouvir um pouco de vocês. De onde vem a palavra diabetes? Diabetes. Tem alguma relação com açúcar, com sacarose, com poliúria? De onde vem esse termo? Então, a palavra diabetes quer dizer o quê? Wash hands? Não. Aqui, ó, diabetes, o diabo da... Não, vai para lá. Diabetes significa o seguinte: passar através de, ou sifão. Passar através de, ou sifão, é a origem do termo, que foi cunhado por Apolônio de Mênfis, 250 anos antes de Cristo, ao se observar que as pessoas urinavam bastante e tinham sede excessiva. Urinavam e tentavam beber água para repor, mas a sede não cessava e nem tampouco o volume de urina. Então ele parecia um cano furado. O termo não foi cunhado como diabetes mellitus, até porque hoje nós sabemos que existe o diabetes insípidos, que é de uma urina que não tem gosto algum, e a disfunção é por outro hormônio chamado vasopressina, o hormônio antidiurético. Mas a palavra mellitus veio depois por outro indivíduo chamado Areteu da Capadócia, 150 anos depois de Cristo, que ao perceber que haviam insetos em volta dessas urinas e também o gosto da urina era doce, pasmem, os clínicos na época provavam a urina dos seus pacientes e vendo que a urina era doce como mel, aí sim foi feito esse batismo do termo diabetes mellitus.
Ah, Tiago, já se sabia sobre insulina? Não. Sobre pâncreas? Não. Sobre glicose? Muito menos. Então, tudo isso eu estou falando de uma observação, primeiro, muito inicial, infantil, né? Ainda muito bruta em relação ao termo diabetes mellitus. Aqui eu trouxe aqui um trecho do Areteu da Capadócia que disse, no seu relato, olha só que interessante. Ele disse assim: os pacientes nunca param de fazer água e o fluxo é incessante, como se houvesse abertura de aquedutos. A vida é muito curta, desagradável e dolorosa, sede insaciável, ingestão excessiva, que, no entanto, é desproporcional à grande quantidade de urina, para que mais urina seja eliminada. Se por um tempo ele se abstém de beber, sua boca se torna ressecada e, com o corpo seco, as vísceras parecem que foram queimadas. Eles são afetados com náusea, inquietação e intensa sede. Em nenhum prazo eles cessam. Infelizmente, nessa época, o indivíduo que apresentava os sinais clássicos de um diabetes mellitus não tinham mais do que 2 meses ou 3 meses de vida, né? Diante da intensa degradação de matriz muscular proteica, né? A própria desidratação, o indivíduo evoluía rapidamente para um quadro de acidose metabólica e morte. Isso só foi melhor entendido e resolvido, pessoal, após o século XIX, né? E a metformina, nesse caso, já existia? Ainda não, né? Como eu falei, a sua síntese só nasceu em 1922. Então, vamos aqui já fazendo as conexões na Idade Média, né? Quando os médicos provavam a urina dos seus pacientes, e ali não tinha nenhuma forma de tratamento, apenas percebia que ela era maravilhosamente doce, como se estivesse impregnada de mel e açúcar. Até que o inglês, chamado Matthew Dobson, em 1776, utiliza o primeiro método para determinar a concentração de glicose na urina, vendo que ali tinha um tipo de açúcar, livrando os médicos do dissabor de prová-las. E que técnica Matthew Dobson desenvolveu? Uma pergunta aqui interessante. Alguém sugere? Quem aqui está conosco e faz parte aí da área de análises clínicas pode dar aquele chute, ou às vezes já leu sobre esse assunto, né? Tem um entendimento do que Matthew Dobson fez. Contribui aqui comigo. Será que ali ele conseguiu já detectar que era a glicose? Foi por ensaios espectrofotométricos? Não. O ensaio foi bastante simples. O que ele fez? Olha só. Ele fez um simples aquecimento. Ele ferveu a urina até secar e observou que tinha um resíduo. Esse resíduo tinha um material cristalino que tinha uma aparência e sabor de um açúcar mascavo. Então, claro que nem naquela época era ainda a descrição da glicose, né? Não era, Mateus, ainda uma revelação colorimétrica que nós fazemos através, por exemplo, da reação de Benedict, que durou até a década de 80, e hoje, nas aulas de bioquímica, eu mesmo utilizo essa reação para mostrar para os meninos como é que a gente detecta carboidratos, né? Mas naquela época ainda era a fervura, né? Então, estamos falando aqui do século XVIII, ok, pessoal? É bom lembrar que a planta Galego officinalis já passou a ser explorada na Europa entre os séculos V e XV. As pessoas faziam uso dessa planta através de algumas infusões, algumas decocções, e tinham a ideia de aumentar a lactação nas mulheres que precisavam produzir leite, nas vacas também, e para os pacientes que urinavam muito, a Galego officinalis também era explorada, mas sem nenhuma menção ao controle da glicemia, ok? Essa forma de observar a vantagem da Galego officinalis para a redução da glicose mesmo só nasceu no século XX, tá? Então, aqui os primeiros registros eram apenas para se tratar os sintomas vinculados à poliúria clássica do diabetes do tipo 1, né, minha gente? Do tipo 1. Tipo 2, certamente que nos séculos passados nós não tínhamos os problemas relacionados à resistência insulínica, né? Isso é uma doença praticamente provocada pelo próprio homem, né? Há muitos autores que falam que é uma doença induzida pelo homem do século XX e do século XXI. Eu não tenho dúvida também disso. A partir do século XX, deixa eu ampliar aqui para você ver com detalhes, o extrato da Galego officinalis, que é uma planta comum
na região da Europa, principalmente no leste europeu e sul, né, regiões da França, regiões do norte da Espanha, de Portugal também, essa Galega officinalis continha algumas moléculas semelhantes à guanidina. Guanidina. Esta aqui, ó, você está vendo, guanidina. E a partir da guanidina houve alguns melhoramentos dessa estrutura, certo? Essas três eram encontradas na Galega officinalis, porém a principal era a guanidina, mas a partir de uma semissíntese foi possível produzir uma biguanida. Uma biguanida. E quem é a metformina? Está chegando agora. Quem é a metformina? A metformina, ela também é chamada de dimetilbiguanida. Dimetilbiguanida. Então, eu tenho aqui a estrutura da biguanida, aqui, e foi adicionado 2 grupamentos metil. Então, é uma estrutura um pouquinho mais lipossolúvel do que a própria biguanida. É claro que a literatura mostra também alguns concorrentes que a própria indústria produziu na mesma época, como a própria fenformina, a buformina, tudo na época entre as décadas de 1920 até 1950. Houve a intenção de gerar os seus fármacos chamados Me Too, assim como na área das sulfonilureias, das gliptinas, né? E fica sempre essa dúvida, por que a metformina ela é carreira solo no seu grande grupo? Por conta dos efeitos colaterais que os seus colegas desenvolveram, tá bom? Então, foi tentada a introdução da fenformina no mercado norte-americano, inclusive. A buformina também. Entretanto, pelos problemas relacionados à acidose lática, à acidose metabólica, a fenformina e a buformina deram o seu tchau. A metformina, por muito tempo, também passou a ser olhada meio de lado. Falar, vai dar certo? Não. Vamos largar esse negócio aqui. Vamos pensar mesmo na insulinoterapia, que está dando certo. O pessoal está tirando a insulina de boi, foi na mesma época, né, quando se descobriu de fato a insulina. Então, essa classe das biguanidas ficou um pouco adormecida, até mesmo o final da Segunda Guerra Mundial. A palavra insulina, você sabe de onde vem? Hein? De onde vem a palavra insulina? Insulina. Vamos ver aqui. Quem vai me ajudar? Quem vai me ajudar? De onde vem a palavra insulina? Para você somar aqui com a ideia da metformina. Alguém me ajuda? Insulina? Bom, se eu desenhar assim, ó, para vocês. Cadê minha caneta? Não está aqui. Aqui, achei. Se eu desenhar a Europa meio tosca assim no meu mapa, me ajuda aqui, né? Estou desenhando com o mouse, né, pessoal? Mas acho que vai dar certo. Se eu fizer assim para vocês, ó, Europa, e fizer assim, que país é esse? Que país é esse? Isso aqui é a Itália, não é? É uma península, muito bem, Damião, é uma península. Então, se você partir a palavra, né? Insula. Insula. Ou seja, a Itália, ela é quase uma ilha. Então, o sufixo insula quer dizer ilha. Daí que vem a palavra insulina, porque é uma proteína retirada de onde? Foi observada por Langerhans, que é produzida nas chamadas ilhotas de Langerhans. Então, o termo insulina foi uma homenagem ao sítio de onde ela é mais produzida, né? No pâncreas, das chamadas células beta de Langerhans. Daí o termo insulina. Beleza? Isso aí, Antônio. Top. Maravilha. Então, continuando aqui a nossa conversa. Então, observem o contexto histórico. Às vezes a gente entende por qual razão algumas drogas passam a não fazer sucesso. Dependendo do momento da sua síntese, ela cria uma certa concorrência, uma sombra, né, diante de outra que estava ali iluminando e trazendo a solução para vários tipos de diabetes da época, inclusive diabetes do tipo 1, principalmente. Então, ela ficou um pouco ofuscada. E também lembrando que, na época, o índice de resistência insulínica era baixíssimo, né? O problema principal era a deficiência absoluta de insulina. Então, por que não repor?
E aí, olhando aqui para a história, eu adaptei esse gráfico ao mostrar num timeline que a metformina somente surgiu em 1922 pela sua síntese, mas a sua aplicabilidade terapêutica só foi estimulada por franceses em meados de 57 até 1960. Ok? E aí a gente vai entender agora por que ela ainda demorou a vingar, a ponto de chegar nos Estados Unidos e ser também consumido no Brasil em sua plenitude apenas depois do tetra! Depois de 1994, a metformina passou a ser mais consumida no nosso país. Tá bom? Então vamos lá. Pode deixar, Michael, nós vamos conversar sobre isso hoje. Vamos conversar. A oncologia. Segura aí. Vocês estão vendo agora esse filminho? Eu vou mostrar agora um filminho para vocês perceberem na França em que hospital começou essa investigação sobre a metformina. Então, olha aqui. Vamos lá. No coração de Paris. Esse hospital hoje foi reformado, ele na verdade não existe mais como hospital mesmo, chamado Hospital de Laennec. E nessa arquitetura que é uma joia, né, guardada a 7 chaves dentro de Paris, foi ali que este médico, chamado Jean Stern, começou a estimular um farmacêutico também a estudar a metformina nos seus pacientes. Então, foi um trabalho aqui de um médico e um farmacêutico. Olha aí a importância da interdisciplinaridade, né? E juntamente com um outro empresário, que era o dono da indústria farmacêutica da época, chamada Aron, Stern sugeriu que a metformina poderia atuar como um glucófago. Olha aí o termo. Não é à toa que hoje o principal nome fantasia que temos no Brasil da metformina se chama glifage. Glifage, gli de glicose, fage de fago, de comer glicose, de comedor de glicose. Claro que não faz nenhum sentido o mecanismo de ação da metformina, ela não atua como um Pac-Man, está longe disso, mas na época foi adotado para que houvesse uma maior chance de comercialização dessa substância ativa. Então, Jean Stern, que participou da Segunda Guerra Mundial, morou um tempo em Marrocos, retornando para a França, foi induzido pela sua percepção, alguns autores falam que tinha um certo sexto sentido, uma certa crença de que a metformina poderia ser útil no tratamento de pacientes hiperglicêmicos, incentivou bastante a sua pesquisa, sendo desenvolvida dentro de um hospital francês. E a partir dali, então, que os primeiros sinais de que a metformina poderia ter o seu interesse clínico nasceu. Entretanto, os Estados Unidos foram bem resistentes a essa proposta, inclusive o efeito colateral da acidose lática era ainda fonte de muito temor. E por isso, somente nos Estados Unidos foi implantada a metformina em 95. 95. Muito bem, eu preciso relembrar aqui com vocês também um detalhe a respeito do controle glicêmico. Eu não sei se todos que me assistem já têm na cabeça, assim, de uma maneira muito tranquila, como que a insulina atua. Eu percebo, às vezes, na própria graduação, um certo ranço que vem das aulas do cursinho, do ensino médio. E o cara forma ainda com uma ideia equivocada do papel da insulina. Então, eu preciso conversar com isso vocês aqui. 3, 4 minutos a gente resolve isso. Normalmente, quando a gente fala qual é o papel da insulina? A insulina é reduzir a glicemia. Tá certo? Agora, como que ela faz isso? Como que a insulina reduz a glicemia? Numa resposta simples, muitos falam, ela permite a redução da glicose porque ela faz entrar nas células. Só que não são todas as células. A insulina só permeabiliza a entrada de glicose praticamente em 2 tecidos. O tecido adiposo e o tecido muscular.
O restante dos tecidos não dependem de insulina para captar glicose. Ok? Então, a insulina não é uma permeabilizadora de entrada de glicose em qualquer tecido. No cérebro não precisa de insulina, no coração não precisa de insulina. É mesmo? É. Porque a função da insulina é chamar um transportador para a membrana chamado GLUT4. GLUT4, que está lá na membrana. Beleza? Então, quem está aqui comigo agora, já jantaram? Damião jantou? Jantou, Damião? Jantou, Marcos Tadeu? Esse pessoal que jantou aí, agora está de bucho cheio, né? Então tem uma liberação de insulina expressiva. E agora a expressão de GLUT4 ela aumenta em 2 tecidos, tecido adiposo e tecido muscular. Digamos que você saia dessa aula empolgado e fala, nossa, eu gostei demais, eu vou comer mais agora um pouquinho de açaí, vou tomar um sorvete. Não, não faz não. Uma macarronada, não faz isso não. Essa hora da noite não faz isso. Não faz isso porque você vai liberar mais uma rajada de insulina que vai bater na porta agora, de novo, dos seus receptores que estão em tecido adiposo e músculo, e chamar GLUT4 de novo para a membrana. Lógico que eu brinquei com vocês essa história do jantar depois da aula, mas tem gente que gosta mesmo de comer, fica igual a telecena, de hora em hora comendo, come demais, libera muita insulina, chama GLUT4 toda hora para a membrana, e tem hora que essa célula cansa. Essas células, como tecido adiposo e muscular, podem, no início, fazer de forma muito obediente essa migração de GLUT4 para a membrana, mas tem hora que vai falar, cansei. Se era para subir 10 GLUT4, agora só sobe 3, vai. Não bota mais GLUT4 lá para cima, não. É um mecanismo praticamente de proteção. É isso que na medicina é chamado com a boca cheia de resistência insulínica, como se as células fossem as defeituosas. E o defeito nasce na boca do sujeito, ou então daquele que não faz exercício, e olha às vezes para o tecido adiposo como uma falha. Na verdade, é uma forma de proteção diante da exposição excessiva a carboidratos. Deixa eu mostrar um pouco agora isso através desse filminho para te ajudar. Vamos lá. Então a gente está vendo aqui. Olá, sanduba? Carboidrato em excesso. E vai chegar agora no estômago. Vai chegar no intestino. E esses carboidratos, seja na forma de amido, de glicose, né? Primeiro maltose, que vai virar depois glicose, são os monossacarídeos absorvidos. Vamos chamar a atenção para a glicose, que é o nosso alvo de hoje. E essa glicose estimula a produção de insulina, tá? Essa produção de insulina é lá no pâncreas. Se não tiver insulina, veja, não está entrando glicose nem no músculo, nem no tecido adiposo. Tem que primeiro estimular a produção de insulina. E essa glicemia aumentada, oportunamente, ao estimular a liberação de insulina lá da célula beta de Langerhans, esta insulina, agora sim, ela vai atuar nos tecidos-alvo principais, tecido adiposo e músculo. Aqui, embora o filminho mostre o fígado, o papel principal é músculo e tecido adiposo. Ok? Quando essa insulina bate aqui na porta, qual é o papel mesmo? É estimular a translocação, chamada migração do GLUT4. Então, chega a insulina, vem para cá, encaixa. E agora um estímulo de sinalização motiva a migração de GLUT4 para a membrana, a glicose entra, e assim, então, a glicemia reduz. Então, tudo isso é muito bonito quando a gente mostra um papel de alguém que tem hábitos de exercício, se expõe a pouco carboidrato, aí vai ter reserva de insulina por um bom tempo. Mas não é o cenário do brasileiro que tem trabalhado muito, que tem comido mal, que não prepara os seus alimentos, né? E aí entra a metformina no processo, às vezes para tentar corrigir essa disfunção. Então a gente vai entender agora como essa ferramenta metformina atua, algumas peculiaridades, e deixo aqui ouvir algum comentário de vocês. Está dando para entender toda essa parada até agora? Alguma dúvida até aqui?
Onde eu falo, professor, você vai falar sobre síndrome policis? Vou. Vai falar sobre tumor? Vou, mas tem que ser na hora certa. Tô falando até aqui. Tá tudo bem? Olha o Damião falando aqui, ó. Damião falou, exercícios, ó, meu povo, corri hoje 12 quilômetros, mas me lasquei, comi pão de queijo e suco, glicose demais. O Damião chamou atenção para uma coisa que é importante. O exercício aeróbico, ele aumenta essa migração do GLUT4 sem a participação de insulina. Então, tem como a gente fazer os tecidos musculares captarem glicose sem depender tanto da insulina? Tem, através do exercício físico, né? Isso é fundamental. Vamos embora. Então, agora a gente vai falar das características químicas e farmacocinéticas da metformina. Ah, uma coisa, eu preciso já puxar a orelha, que eu já vi gente demais. Aqui, eu vou deixar de tomar metformina, sabe por quê? Sobrecarrega o fígado, menino. Tem que metabolizar a metformina. Muita preocupação com ela por causa de CYP também, que eu já li, uma CYP2D6, CYP3A4. Quem te falou que metformina é biotransformada? Não é não? Não. Metformina ingerida, ela é excretada também na forma de metformina. Então, segura aí, você vai entender por quê. Olha só. A metformina é essa molécula, então, delgada, altamente polar, certo? Então, faz ligações de hidrogênio com a água. Essa presença aqui de grupamento metil só facilita a sua entrada na célula, mas é o suficiente para ser excretada na sua forma íntegra. De peso molecular baixo, então isso confere um excelente volume de distribuição. A gente pode já bater direto aqui com a sua informação, ó. Volume de distribuição entre 100 a 300 litros, ou seja, alcança facilmente o tecido adiposo, alcança facilmente o parênquima hepático, tecido cardíaco, atravessa a barreira hematoencefálica, chega nas glândulas salivares com muita facilidade, e é por isso que muito paciente reclama de boca que parece que comeu guarda-chuva. Alguns falam, parece que eu chupei parafuso. Que negócio é esse? Que gosto estranho, um gosto metálico. Isso é característica da metformina por se distribuir amplamente nas glândulas salivares. Então, o paciente entra em contato várias vezes ao dia com metformina. Você não vai resolver esse problema fazendo ele tomar metformina com um copo cheio d'água, tá? Dentro de algumas horas, novamente, ele pode ter essas mesmas manifestações, ok? Em relação à biodisponibilidade da metformina, cerca de 50% dela é absorvida, né? Chamo também atenção para alguns pacientes que reclamam quando encontram nas fezes, alguns bolinhos brancos presentes nas fezes. E fala assim, eu não vou tomar mais esse comprimido não, porque ele não tá dissolvendo direito, eu tô vendo nas fezes igual milho, né? Igual alguns que comem milho e encontram, né, alguns restinhos lá nas fezes, mas isso tem que ser informado ao paciente. A formulação da metformina são os recipientes que aparecem ali nos restos no bolo fecal. Então, a metformina, o que era para ser absorvido, vai ser absorvido, não tem interferência com o alimento. A sugestão de nós incentivarmos o uso próximo às refeições é para tentar diminuir um pouco o desconforto por conta das náuseas, dos possíveis vômitos, principalmente nas primeiras doses, mas não é para aumentar a absorção da metformina, beleza? Então, olha aí, a sua excreção é praticamente inalterada, 20% por filtração glomerular e 80% por secreção tubular. Opa, então fica aqui um alerta, ó. Usuários de anti-inflamatórios, né, podem ter um prejuízo da excreção da metformina. O tempo de meia-vida dela varia, né, entre 6 a 7 horas. Alguns trabalhos mostram 5 horas de meia-vida, outros mostram 8, mas ficam então girando em torno disso, né, uma meia-vida intermediária da metformina. Beleza? Alguma pergunta aqui? Tá tudo bem, né? Tá claro? Então, sobre características farmacocinéticas, professor, qual é o sistema de CYP para biotransformar? Não tem. Tem conjugação com ácido glicurônico? Não tem. Tinha com a fenformina. A fenformina tinha até um prejuízo de biotransformação em alguns pacientes que justificava um grupo que desenvolvia uma acidose lática enorme, absurda, né? Mas, felizmente, a metformina não precisa passar por este processo de biotransformação.
O que significa esse log de P mesmo? Hein? Esse log de P extremamente baixo aqui, menos 1,43, justifica a sua intensa hidrossolubilidade, tá? Hidrossolubilidade. Calma, Lu, já está perguntando aqui. Pode tomar para emagrecer? Daqui a pouco a gente conversa sobre isso. Primeiro a gente está vendo a farmacocinética, que estuda tudo o que o organismo faz com a metformina. Daqui a pouco a gente vai entender o que a metformina faz no organismo. Ok? Vamos lá. Aquele relato que eu tinha dito para vocês sobre a fenformina, que tem um grupamento metil, então ela precisava sofrer hidroxilação para ser excretada. Só que alguns pacientes acumulavam facilmente fenformina porque tinham um prejuízo no metabolismo. Então, isso aqui é uma das razões pela qual a fenformina não vingou na sua terapêutica, por um detalhe farmacogenético. Farmacogenético, se a gente está falando que é um assunto do momento, né? Praticamente algumas substâncias ativas morreram no seu processo de desenvolvimento mercadológico por conta de detalhes de biotransformação, por exemplo, ficando apenas a metformina, sendo a única representante da classe chamada biguanida. Tá? Então, uma cena como essa, estou fazendo aqui homenagem aos corredores, meus alunos aí, ó, Damião, temos também, quem mais? Quem mais gosta do dia a dia aí da corrida? Então, vamos imaginar aqui, ó, Damião e mais duas colegas que amam a prática regular. Não é atleta de final de semana, não. Regular de atividade física. Então, a gente está imaginando esses músculos aqui em pleno trabalho. E, eventualmente, o consumo de glicose desse tecido muscular pode fazer com que haja maior produção de lactato como metabólito. É algo normal. Mas para onde vai esse lactato? Então, para ajudar vocês, uma figura aqui simples, mostrando a musculatura do Damião. Damião, ó, homenagem aí, ó. Glicose sendo convertida em piruvato. Isso na bioquímica nós chamamos de via glicolítica ou glicólise. E este piruvato é convertido em lactato diante de uma via anaeróbica. Né? Se for pela via aeróbica, ainda continua produzindo CO2 e rendendo na produção de muito ATP. Mas nessa fase aqui, vai produzir menos ATP e vai gerar muito lactato. Este lixo metabólico, vamos dizer assim, ele, ao cair na corrente sanguínea, pode se dirigir até o fígado e lá, aquilo que era um lixo, olha que interessante, pode ser convertido de novo em glicose. A glicose que o fígado produziu, limpinha, bonitinha, pode cair na corrente sanguínea e um dos alvos pode ser o próprio músculo. Olha só que exemplo maravilhoso de Papai do Céu que fez o desenvolvimento sustentável. O que era lixo vem para o fígado, é convertido em glicose, a glicose agora vai para o músculo, é consumida de novo e o ciclo persiste via glicolítica, via gliconeogênica. Isso que vocês estão vendo aqui se chama ciclo de Cori. Na bioquímica é chamado ciclo de Cori. Sabemos que a metformina, ela pode atrapalhar uma dessas duas etapas. Alguns já citaram aqui para mim, de que a metformina tem este papel de inibir a chamada gliconeogênese. Então já estou aqui introduzindo para vocês como que a metformina pode ajudar a reduzir a glicemia. Aqui já vem o primeiro somebody love da noite. Nem outros. Mas, como efeito, a metformina tem como gatilho principal até hoje, 2021, nossa conversa, a proposta de que a metformina é uma importante inibidora da gliconeogênese. Ao inibir a gliconeogênese, a quantidade de glicose disponível cai. Ao reduzir glicose, pergunta agora, ao reduzir glicose, o que vai acontecer com a secreção da insulina pelas células beta de Langerhans? Vai aumentar ou diminuir? Ora,
Se a glicemia já está sendo reduzida porque eu estou contribuindo para menor gliconeogênese, é natural que o pâncreas agora fale assim: ai, que alívio. Ai, obrigado. Porque como eu estava sofrendo. Eu trabalhava toda hora secretando insulina, glicemia lá em cima toda hora, cara. Eu não estava aguentando. Obrigado. Ô, figura, a metformina não é estimuladora da produção de insulina. A metformina não é estimuladora da secreção de insulina. Ela poupa a célula beta de Langerhans. E agora dá para encaixar uma coisa para você interpretar as chamadas diretrizes, os algoritmos. E aqui vai uma puxada de orelha que eu estou vendo um monte de gente no Instagram, que eu estou ficando meio apavorado. Mas é colega farmacêutico, que aqui vai puxar de orelha. Não, porque assim, para trabalhar com farmacoterapia, não precisa saber farmacologia. Que detalhes de proteína, não precisa saber não. Não precisa não. Então continua como um técnico, um tecnicista, repetindo protocolo, decorando diretriz. Você vai entender agora por que a metformina é implantada sempre como primeira alternativa no diabetes tipo 2? Porque ele tenta aliviar a atividade pancreática. Eu não estou sendo contra as propostas farmacoterapêuticas, elas são importantíssimas, mas as tomadas de decisão são baseadas pelos mecanismos de ação, por conta da ferramenta química que eu tenho na minha mão. E quanto melhor eu conheço, as coisas vão se encaixando com muito mais harmonia, sem decoreba, sem traumas. Então, dentre as outras opções que temos, que são as sulfonilureias, deixa para outra aula, que são as meglitinidas, outra aula, que são os análogos de GLP, deixa para outra aula, todos os outros atuam muito mais forçando a barra do pâncreas do que a metformina. Porque o papel dela principal é a inibição da gliconeogênese. Beleza? Então vamos lá. Segura agora. Agora, como que ela inibe essa história da gliconeogênese? Então, eu preciso só relatar aqui para vocês uma coisinha. Por quê? Por quê que o piruvato lá no músculo tem que virar lactato? Por quê? Por quê? Porque essa via aqui ela é fundamental para a gente conseguir dar uma renovada num transportador de elétrons chamado NADH. O NADH precisa voltar a ser NAD+. E aí eu não tenho outra rota. A única maneira, por via anaeróbica, de renovar o NADH é através da produção do lactato. Então não é o lactato que gera NAD+, é o oposto. Isso aqui está acontecendo, essa reoxidação, e como refúgio está sendo produzido lactato no músculo. Esse lactato agora sobe, chega agora no fígado, e olha agora que coisa bonita. O lactato se converte em quê? Em piruvato. Ô, Tiago, acho que você está falando muito de bioquímica, não está valendo a pena para mim. Calma. Dentro de pouco tempo, você vai entender, por exemplo, por que quem toma metformina e o cara é um alcoolista, isso não é legal. Para você entender melhor este mecanismo, tem que saber essa história do NAD. Então, nada que eu estou falando aqui para vocês é um raciocínio em vão, à toa. Tá bom? Olha o Ricardo aqui comentando. Ó, por isso que é a droga de primeira escolha. É isso mesmo, amigo. É isso mesmo. Vamos chegar lá. Vamos chegar lá. Vocês vão ficando apavorados, vão fazendo pergunta. Calma, calma que nós vamos chegar lá, Dani. Só sugiro que vocês escrevam e guardem a pergunta, porque depois eu fico procurando aí para poder responder, só para a gente não deixar o carro aqui na frente dos bois, tá bom? Segura que essa eu vou responder hoje. Vamos lá. Muito bem, então o papel aqui do lactato para ser convertido em piruvato é justamente o oposto, ó, é produzir NADH. Produzir NADH. E lógico, no final, produzir o quê? Glicose. É a chamada via gliconeogênica. Lembrando que a metformina inibe quem? A gliconeogênese. Quando inibe a gliconeogênese, é verdade, a glicose cai. Mas fala para mim, o que vai acontecer com este metabólito? O que vai acontecer com a quantidade de lactato? Ele pode aumentar. Então, uma das razões, a primeira razão que você está entendendo hoje,
de um efeito colateral da metformina que a gente tem que ficar atento é essa história da acidose lática. Esse ácido lático não surge do nada. Ele pode ser a prova, inclusive, desse papel importante da metformina ao inibir a síntese de glicose pela via gliconeogênica. Estou colocando aqui no filminho para vocês, deixar bem bonitinho. Para você não esquecer mais que essa via anaeróbica, ela é... por que não está vendo o vídeo? Agora sim. Ela pode ser de origem muscular e também do próprio eritrócito, né? As hemácias também trabalham em anaerobiose. Inclusive, existe uma enzima para fazer isso, a chamada LDH, a famosa lactato desidrogenase, que é medida, né, nos laboratórios. Então, esse lactato chega até o fígado e rim. O rim também participa da gliconeogênese, mas o principal é o tecido hepático, para gerar glicose, tá? Então, aqui a gente está vendo o ciclo de Cori de uma maneira animadinha, mais bonitinha, né? Lembrando, então, que o músculo pode acumular lactato, principalmente em exercícios físicos, ok? Os eritrócitos naturalmente produzem ácido lático, e no ciclo de Cori, então, 4 atores principais estão envolvidos: fígado, rim, músculo e eritrócitos. Quer ver um alerta já? Para uma galera que fala assim, eu gosto mesmo de prescrever minha metformina, vambora, pô, baixar a glicemia, tá tudo certo. Eu falo pro meu paciente fazer uns exercícios lá, e aí ele começa a fazer exercício e toma metformina, os dois ao mesmo tempo. Aí começa a ter dores, cãibras, não tolera o exercício, fala, nossa, acho que eu tô fraco, viu? Tô ruim para fazer exercício. Vou fazer o seguinte, o doutor pediu para eu tomar o remédio, então eu dou uma parada no exercício e continuo na metformina. É bom lembrar que a metformina é uma atrapalhadora. Se é para você incentivar alguém a começar a fazer exercício, a metformina não ajuda nesse processo. Ela atrapalha porque ela dificulta a gliconeogênese. Ela acumula ácido lático. Então, fica atento aí, os nutricionistas, os farmacêuticos, educadores físicos, se for implantado o tratamento com a metformina logo no início ali da prática de exercícios. Estou aqui diante de uma interação entre o status fisiológico, né, e a própria metformina. Ok? Então, chamando a atenção porque, às vezes, pode ser necessário a redução da dose da metformina para que haja maior tolerância ao exercício, e não abandonar o exercício e continuar com a metformina sozinha. Beleza? Vamos lá. Características farmacodinâmicas. Importantíssimo isso aqui agora. Como, então, que a metformina atua? Resumidamente, eu coloquei aqui em 3 focos principais. A maioria, você pode bater um papo aí com quem não está assistindo a aula. Como é que a metformina atua? O pessoal fala assim, ela aumenta a sensibilidade da insulina, ela reverte a resistência, mas isso é consequência, meu querido. Isso não é um efeito direto dela logo, não, né? O papel principal dela começa, sabe aonde? Já começa no intestino. No intestino. É mesmo no intestino. Vou te contar hoje por que isso acontece, hein? Isso é assunto mais recente, que os livros clássicos de farmacologia não trazem, né? Aliás, quantos de vocês tiveram aqui uma aula na graduação somente sobre a metformina? Ela faz parte do bojo de informações de uma aula sobre antidiabéticos, onde é falado para vocês 5 ou 6 classes de antidiabéticos com insulinoterapia. Em 2 horas você vê tudo. E é uma das substâncias mais usadas no Brasil, né? Então, está na hora de abrir essas caixas pretas para a gente poder entender melhor as ferramentas que nós utilizamos, né? Então, vamos lá. Ela aumenta o metabolismo anaeróbico, mas não é em si por conta da diarreia, tá? A gente sabe hoje que a metformina, ela tem um papel importante numa organela chamada mitocôndria. Mitocôndria. Sabe-se que a metformina é uma atrapalhadora de um fenômeno chamado cadeia transportadora de elétrons. Então, ela atrapalha a produção de ATP pela via mitocondrial. Então, as células do intestino passam a ter que consumir mais glicose do que o normal.
vai acontecendo o chamado uptake, aumenta-se a quantidade consumida, mas entra a via anaeróbica nessa parada. E quem é o refúgio da via anaeróbica? É lactato também. Então eu tenho um intestino que, apesar de captar mais glicose, ele gasta para ele. Então, quando a gente fala de boca cheia, que a metformina atua inibindo a absorção de glicose, ei, presta atenção agora, por quê? Pela inibição da via mitocondrial. Então, o uptake de glicose aumenta, mas ele fica no enterócito, ele não vai para a corrente sanguínea. Só por conta disso que eu te contei, não vai fazer muita diferença oferecer metformina junto das refeições ou longe para tentar atrapalhar a absorção de glicose, porque esse efeito dela vai perdurar durante horas, uma vez que a metformina consegue entrar também nos enterócitos e trazer a esses possíveis danos mitocondriais temporários. Então, o outro fenômeno que a metformina participa, a gente já comentou aqui, que é inibindo a gliconeogênese. De quebra, ela também atrapalha a degradação do glicogênio, chamada glicogenólise. Glicogenólise. Aqui, ó, glicogenólise. Ok? Deixa eu mudar aqui só para usar meu outro mouse, apontador a laser. Aqui. Diminui a glicogenólise. Todos esses dois fenômenos também contribuem para a redução da glicemia. Como consequência, o que a literatura tem falado de uma forma mais robusta nos últimos anos, a captação de glicose pelos músculos vai passar a ser melhor devido a uma recuperação da sensibilidade à insulina e não um efeito direto da metformina sobre esses tecidos. Ainda é questionável se a redução da glicemia é só porque eu estou socando glicose para dentro, porque a gente precisa tirar um pouco da inocência dessa história. Vamos lá, me permita aqui raciocinar com vocês. Qual é o problema de alguém que caminha com um excesso de glicose no sangue? Porque ele pode ter lesões em órgãos-alvo, Tiago. E para causar lesão em órgão-alvo, a glicose não tem que entrar na célula? Os problemas de glicotoxicidade continuam acontecendo. Então, não é simplesmente pelo fato da gente pegar a glicose, tirar do sangue e botar na célula, pronto, está resolvido. Eu tenho também prejuízos diante desse uptake excessivo, né? Então, me parece muito mais justa a ideia que, se de fato a metformina tem uma série de contribuições de proteção cardiovascular, não é apenas colocando morro abaixo a glicose para dentro que eu vou trazer alguma possível melhora, mas sim na diminuição da sua produção, inibição da via gliconeogênica, parece ser, até o momento, algo mais expressivo. Então, todos esses três fenômenos contribuem para a redução da glicemia. Beleza, gente? Aí vocês vão vendo agora presente do titio. Titio gosta de fofoca farmacológica. Gosta de trazer para vocês informações que não estão nos livros clássicos de farmaco, desses que estão aí da última década. Porque não vão trazer para vocês detalhes do que tem sido mostrado nos últimos anos. Então, isso aqui, ó, um paper de 2019, chamando atenção para a metformina como um inibidor dessa conversa aqui, ó, o inibidor da cadeia transportadora de elétrons. E esta inibição, que acontece principalmente nos enterócitos, pode já ser o motivo principal da redução da biodisponibilidade, da absorção de glicose. E em outro papel, numa outra figura aqui, ó, vendo que a metformina inibe a gliconeogênese, que é a conversão de piruvato em glicose. Desculpa se eu estou um pouco mais repetitivo, mas é só para você ver a soma aí das informações para a gente chegar agora numa outra discussão, tá? Então, até aqui, guarde esses dois mecanismos. Viabilizar a produção por via anaeróbica nos enterócitos e diminuir a gliconeogênese. Mas estes dois pontos que favorecem a redução da glicemia podem ser também o motivo do aumento de ácido lático. Né? E aí o Michael está fazendo uma pergunta aqui importante. Então eu posso chamar metformina de quê? Aí também vai uma outra puxada de orelha. Aí tem gente que fala assim, bom, hoje nós vamos falar sobre... Hoje eu vou ter que imitar o Silvio. Hoje nós vamos falar sobre os hipoglicemiantes orais,
E vamos começar com o primeiro hipoglicemiante, insulina. Pé, errado. A metformina não tem ação hipoglicemiante. Se eu, indivíduo normoglicêmico, tomar metformina, ela não faz reduzir a minha glicemia. A metformina tem um papel, olha a palavra nova, euglicemiante. Repete o termo. Repeat. Euglicemiante. Qual é a diferença da hipoglicemia pela euglicemia? É restaurar os níveis basais da glicemia. Quem induz uma resposta possível de hipoglicemia ou é a própria insulina ou os fármacos que estimulam a produção de insulina. Ok? Então, neste ponto, Maicon, sua pergunta aqui é oportuna, ela não pode ser chamada de uma droga hipoglicemiante. Você não vai ver paciente tendo um quadro de hipoglicemia porque usou metformina sozinha. Sozinha, tá? Pode ser que na associação com outros fármacos, no pacote, as complicações aconteçam, né? Num pacote, o indivíduo até numa crise hiperglicêmica, com cetoacidose diabética, usando metformina, ele tem uma complicação da acidose. Pode. Mas não hipoglicemia. Sulfonilureia, sim. Sulfonilureia, sim. Vou compartilhar com vocês, então, agora alguns pontos aí de uma publicação feita na Nature Reviews, na parte de endocrinologia. Querem saber isso aqui ou não? Porque não é apenas uma discussão do professor Tiago e nós aqui que estamos sedentos por aprender farmacologia. Isso já é uma pergunta há muito tempo. O que é possível fazer com a metformina para controlar a glicemia de uma maneira tranquila? Como que ela faz isso? É bonito eu falar inibe a gliconeogênese, mas será que alguém já conseguiu mostrar assim, em detalhes esse processo? Isso vai ajudar a gente a entender as indicações terapêuticas e as contraindicações. E, lógico, os efeitos adversos da metformina. Então, a aula é toda encadeada, não estou falando em nenhum momento aqui coisa à toa para poder encher linguiça, tá? Então, vamos caminhando aqui. Informação de 2019, quentinha para você. Olha só. Primeira coisa, Titio falou para vocês que a metformina tem um papel na inibição da cadeia transportadora de elétrons. Quem está fazendo aí graduação deve estar com isso na cabeça, né? De uma maneira ainda muito fresquinha, o transporte de elétrons, a produção de ATP lá na bomba F1, F0, né? Mas acontece que a metformina inibe, inibe a primeira parte dessa transferência. Então, não havendo a transferência de elétrons, não dá para produzir ATP pela via mitocondrial. Isso acaba obrigando a produção por via anaeróbica, produção de lactato, tá bom? Bom, isso pode acontecer em qualquer célula que a metformina entrar? Pode. Agora, já no intestino, é uma possível justificativa para redução do uptake da glicose, da captação, né? E aí, esse artigo foi mais além. Ele quis dizer o seguinte, o papel do tratamento com a metformina e a inibição mitocondrial não é só o esquema lá no intestino. Pode ser que isso também explique a inibição da gliconeogênese. Ou seja, a metformina entrando aqui, ó, na mitocôndria, entrando em contato na mitocôndria lá do fígado e também atrapalhando o complexo 1, vai prejudicar a produção de ATP. A redução da produção de ATP vai agora aumentar quem? Olha que legal isso. Vai aumentar o precursor chamado adenosina monofosfato. Adenosina monofosfato em excesso. Veja, se a célula está em pindaíba de ATP, está faltando ATP, não vai fazer sentido haver uma rota gliconeogênica, e sim uma via glicolítica, de consumo da glicose. E aqui estaria uma possível explicação. O excesso de adenosina monofosfato passa agora a inibir uma das enzimas, chamada frutose bisfosfatase. Essa enzima, ao estar inibida, evita que a via gliconeogênica aconteça. E, portanto, não ocorra a produção de glicose. Resumindo, eu estou casando aqui os dois mecanismos que eu fui te trazendo lá do início.
A inibição da via mitocondrial comprometendo a geração de glicose pela via hepática. Muito bem. Segundo ponto. A inibição mitocondrial vai reduzir a oferta de AMP. E agora vamos pensar coisa aqui comigo. Ô, Didi, olha só, vamos lá todo mundo. Tem alguém aí que tá com fome? Tá com fome? Não comeu só para assistir a aula? Só você prestar atenção aqui em mim. Quem tá em jejum muito tempo? Qual é o hormônio que vai prevalecer? Qual é? Quem fica em jejum, por que a glicemia não despenca? Porque ele produz hormônios, como, por exemplo, o glucagon. Qual é o papel do glucagon? O glucagon chega lá no fígado e fala assim: fígado, tudo bem? Vamos liberar essa glicose aí? Tira daí do fígado, por favor. Eu preciso restabelecer a glicemia. Então eu quero que faça a degradação do glicogênio e eu quero a produção de glicose. Ou seja, os livros clássicos de farmacologia, fisiologia, bioquímica abordam assim: o glucagon é um estimulador da gliconeogênese e da glicogenólise, da degradação do glicogênio. Só tem um detalhe. Para o glucagon fazer isso, ele tem que estimular um receptor. E é isso que eu vou te mostrar aqui agora. Olha a fofoca. Segura. Quando o glucagon dá uma encaixadinha aqui no receptor, gostou do nomezinho? Encaixou? Ele estimula uma enzima chamada adenilato ciclase. Qual é o papel da adenilato? É converter o ATP da célula no segundo mensageiro AMP cíclico. Aí sim a ação do glucagon vai acontecer. Só que tem um detalhe. Como a metformina chegou na mitocôndria e inibiu o complexo 1, não tem ATP. Não tendo ATP, se faltar ATP, a ação do glucagon não vai ocorrer como deveria. Então, olha que coisa interessante. O papel da metformina também é contrapor o efeito fisiológico do glucagon. É normal um paciente diabético apresentar, inclusive, hiperglucagonemia, ou seja, um excesso de glucagon, mas a metformina pode blindar esse processo ao diminuir a oferta de um possível segundo mensageiro. E, portanto, de uma forma, então, indireta, eu posso, mais uma vez, atrapalhar a síntese de glicose. E quem vai acumular? Lactato. Lactato. Beleza? Próximo passo. Esse aqui é muito importante. Porque já tem gente que fala assim: ô professor, é verdade que a metformina pode ser usada para esteatose, gordura no fígado? Tem um monte de gente lá usando. Pode mesmo? É bom que emagrece também? É importante? Vamos entender, então, qual é a relação da metformina com a esteatose hepática. É agora aqui, você vai entender. Nos últimos 30 anos, foram feitos estudos com esta proteína aqui, chamada proteína quinase ativada por AMP. AMPK, para os íntimos. Ela, inicialmente, Damião, galera aí que gosta da corrida, foi batizada como um sensor energético celular, sendo ativada pelo exercício físico. Ou seja, todo mundo que gosta de atividade física regular, tem um aumento desta AMPK. Qual foi a maravilha vista nos últimos anos? De que a metformina também, ao inibir o complexo 1 e prejudicar a produção de ATP, promove um estímulo dessa mesma AMPK. Ou seja, tanto o exercício quanto a metformina, ao ativar a AMPK, segura agora, segura. Se puder, nem pisca. Olha só, essa AMPK estimulada inativa uma enzima fundamental para a produção de ácidos graxos, chamada de acil-CoA carboxilase. Ela ficando inativa, evita a lipogênese. E agora você está entendendo por que a metformina, às vezes o paciente está tomando já 850 miligramas 2 vezes ao dia, e daqui a pouco está começando a aumentar HDL, diminuir triglicerídeo.
Tá entendendo por quê? Claro que se ele tiver mudança de estilo de vida e prática de exercícios, isso vai ser uma redução mais ainda acelerada. Mas é verdade que a metformina pode contribuir para a redução de triglicerídeo e também da esteatose hepática? Sim. Por qual via agora? Você pode fechar o olho e lembrar. Mas claro, agora eu já aprendi. Qual a fofoca do professor hoje? Metformina inibe a ação do complexo 1. Diminui a produção de ATP. A queda na produção de ATP ativa a MPK. A MPK inibe a acilcarboxilase, diminuindo a lipogênese. E com isso, a redução de triglicerídeos também reduz VLDL, que reduz LDL e pode aumentar o HDL. Então, eu tenho uma possível contribuição até lá na frente para diminuir a chance de ateromatose? Tenho, não posso negar. Veja que eu não estou falando, então, que a metformina, nossa, galinha dos ovos de ouro. Eu podia falar todo esse raciocínio para você aqui, trocando a palavra metformina por exercício físico, porque eles também estimulam a MPK. Agora, quer algo maior? Olha que legal. Com a produção de ácido graxo é menor, eu vou precisar recorrer de alguém. Então, eu vou precisar agora mobilizar a minha reserva. Então, agora eu vou passar a degradar, eu vou aumentar a oxidação de ácido graxo, e como eu aumento a oxidação, a esteatose diminui. Com a esteatose diminuindo, segura agora. Já se sabe há mais de 30 anos que paciente que tem tecido adiposo cheio, está com a pochete cheia de triglicerídeo, isso facilita e muito a resistência insulínica. Aí sim, olha a coisa se fechando. Por que a metformina pode melhorar a sensibilidade? Ao atrapalhar a produção de ácidos graxos, melhorando a oxidação, fazendo o tecido adiposo diminuir de tamanho, é natural que os receptores da insulina se tornem agora mais sensíveis a esse processo. Então, queridos, ao meu ver, nós temos mecanismos de sobra para dizer que é um efeito de consequência a melhora da resistência insulínica, e não um efeito direto dela sobre os transportadores de glicose. Beleza? Segura aí. É verdade também que recentemente foi mostrado que a metformina pode modular a microbiota intestinal. Então não podemos também esquecer desse mecanismo, mas que para 2021 ainda continua sendo um sinal e não um mecanismo muito bem resolvido, até porque existem diversos fatores que interferem na microbiota intestinal, mas fica esse registro aí que já existem trabalhos mostrando essa possível relação, tá? Com a microbiota. Então vamos lá para as indicações terapêuticas. Tá tudo bem aí? Tudo bem? Olha aqui para mim. Tudo certo? Vocês me aguardam mais 20 minutos para a gente falar aqui das indicações e efeitos colaterais? Porque agora não é, então vai abrir a boa, vai então causar acidose. Não, você vai ter que entender o processo. Vamos junto? Vamos lá. Indicações terapêuticas. Para quem que vai servir? Então, nossa, que ótimo. Então, perder peso, amigo. É comer direito. Então, metformina vai combinar se eu também tiver MEV, né? Mudança de estilo de vida. Porque assim, só dá certo com XR. XR do inglês é Extended Release, liberação prolongada, né? Então, a vantagem aqui do XR é tentar amenizar os problemas das complicações intestinais que são comuns com a metformina, principalmente nas primeiras semanas de tratamento. Ok? Vamos lá. Então, para quem que a gente vai usar a metformina? Eu coloquei aqui 4 caixinhas para a gente discutir aqui juntos, tá bom? Então, a primeira indicação da metformina seria para o clássico DM2. É o paciente que possui resistência à insulina. Aquele que já apresenta uma deficiência absoluta, né, já não consegue produzir insulina, ele precisa da insulinoterapia. Aí a metformina é um mero coadjuvante na história. Ok? Então, quando a gente tem aquele paciente que foi diagnosticado como pré-diabético, né, é igual falar, fulano está pré-grávida, né? Quem é pré-diabético ainda dá tempo de fazer alguns ajustes a ponto de nem precisar começar com metformina, né? Então tem que ser avaliado aí quando introduzir mesmo a farmacoterapia. Mas
É o diabetes tipo 2 instalado, geralmente já passa a ser associado com outros secretagogos de insulina. No paciente borderline, aquele que está com a glicemia, às vezes até normal, mas já está com insulina lá em cima, e está achando que está podendo comer do que vier na sua frente. Cuidado com isso. São os classificados pré-diabéticos. Em relação a DM1, o papel não é para resolver o problema do diabetes tipo 1, longe disso, tá? Então, são alguns pacientes que às vezes não entenderam muito bem a doença, estão com dificuldade, né, de correção da glicemia apenas com a insulinoterapia, come escondido, né? Então, uma forma de tentar atenuar a produção de glicose e diminuir o uptake, a absorção de glicose, por conta dessa contribuição intestinal que eu falei, a metformina pode ser um adjuvante, mas muito discreto em comparação ao DM2, que é justificado por uma clássica resistência insulínica. Então, ainda o seu uso na DM1 é controverso. Na diabetes gestacional, da mesma forma. Felizmente, os trabalhos dos últimos anos não mostram uma contribuição relacionada à teratogênese, né? Nem com exposição no primeiro trimestre, nem também no último. A cautela ainda persiste por conta do risco da acidose lática. Mas as pacientes também não têm um controle glicêmico sozinho com a metformina. Então, aqui ela entra também como uma mera adjuvante. Felizmente, ao longo aí dos anos, temos visto essa certa tolerabilidade, né? Não havendo problemas de teratogênese já é um avanço, mas ela não resolve o problema de um diabetes gestacional instalado. Ok? Nas desordens metabólicas, em relação à obesidade, veja, eu vou tratar um obeso só com metformina? Também é a terapêutica auxiliar, é uma muleta. Ok? Em relação à dislipidemia, também é como efeito colateral da metformina. Como a gente mostrou o mecanismo de ação, que ela acaba inibindo a lipogênese, pode ser interessante entrar aqui como um adjuvante nesse processo. Na esteatose não alcoólica, mesma razão. Veja, por que a esteatose aconteceu? Porque produziu ácido graxo demais. E por que a gente produz ácido graxo demais? Porque tem um metabólito chamado acetil-CoA que está acumulando demais na mitocôndria. Esse acetil-CoA vem da onde? Da glicose. Está sobrando na ADH na célula, então favorece a lipogênese. Então, como a mitocôndria passa a sofrer a sua interrupção na síntese de ATP, eu passo a obrigar mais um trabalho anaeróbico, né? E acaba também a via da esteatose sendo aqui mitigada, né? Por qual benefício? Informação fresquinha aí, a ideia da AMPK, que a gente falou, né? Da proteína quinase dependente de AMP. Em relação à cantose nigricans, tem dermatologista prescrevendo metformina para resolver a cantose. Mas a cantose, gente, que é o escurecimento da pele, é pela resistência insulínica. Então a metformina está indo lá na possível razão para a manifestação das manchas no rosto, né? Então, claro, não é ficar procurando hidroquinona para tratar os melasmas. É saber que essa cantose é pela hiperinsulinemia. A insulina estimula a produção de melanina pelos melanócitos. Olha o novo papel aí da insulina, ela tem esse papel, estimular a produção de melanina. Então, aqui seria um efeito até colateral da metformina, né? Nessa redução das manchas. Em relação à síndrome do ovário policístico, deixa eu mostrar uma figura aqui para vocês, facilitar esse entendimento. Qual é a relação da SOP com a metformina? Então, primeiro eu te mostro qual é o problema da insulina em relação à síndrome do ovário policístico. Então, a manifestação do ovário policístico, ela depende de fatores genéticos, sim. Só que o papel da insulina alta é muito relevante. Por quê? Vamos lá. Deixa eu botar aqui bem grandão para você ver bem. A insulina, sendo liberada em excesso, ela pode comprometer a secreção do hormônio folículo estimulante e, ao mesmo tempo, aumentar a produção do luteinizante, o chamado LH. Então, ela atrapalha a formação do folículo, o que ajuda na infertilidade, e pelo aumento do LH,
isso acaba elevando a produção de testosterona, hormônio androgênico. E o excesso de androgênio também dificulta a formação do folículo. Então, olha que gatilho preocupante. Atrapalha o desenvolvimento inicial e pelo excesso de LH com aumento de androgenismo, a gente tem as mulheres aqui manifestando a redução das mamas, aumento de pelos, né, o hirsutismo, alteração do ciclo menstrual, né? Como se não bastasse apenas esse aumento de testosterona pela insulina alta, a própria insulina chega lá no fígado e faz assim: ô fígado, aqui, não solta mais proteína para ligar com testosterona, não. Deixa ela mais livre. Deixa ela mais livre. Existe aqui, gente, uma proteína chamada de SHBG. É uma proteína que se complexa à testosterona a fim de mantê-la menos livre. Ora, se os níveis dessa proteína reduzirem, vão deixar maior quantidade de testosterona free, livre. E isso é um gatilho para maior comprometimento da SOP. A insulina em excesso aumenta a chance de resistência. A resistência insulínica induz hiperglicemia, que favorece ainda mais produção de fatores pró-inflamatórios, que retroalimenta a resistência insulínica. Caramba, então peraí. É como se fosse a frase que eu ouvi na minha adolescência, né? Para o mundo que eu quero descer. Como é que eu resolvo esse cenário todo aqui para a mulher voltar a ter um padrão ovulatório normal, restabelecido? Qual é a estratégia? É reduzir a resistência insulínica. É fazer a insulina agora, baixar o seu nível. Como é que eu posso fazer isso? Onde a metformina aqui atuaria? É só buscar informação aí nos últimos minutos. Se a metformina diminui a produção de glicose, por inibição da gliconeogênese, o tecido agora passa a ficar com mais saudade, né, da glicose, passa a melhorar a sensibilidade à insulina, o pâncreas tem o luxo de ficar aliviado no processo, libera menos insulina, eu tenho agora contribuição endócrina e fatalmente a quantidade de testosterona vai baixar. Então, não é toda a SOP que vai ser resolvida com metformina, mas as SOPs que são resolvidas com metformina e mudança de estilo de vida é por conta do gatilho hiperinsulinemia vinculado ao hiperandrogenismo. Hiperandrogenismo. Professor, eu vi uma moça que tomava metformina mais espironolactona. Qual é o papel da espironolactona? Espironolactona é a cara da testosterona. Ela é um bloqueador, um agente que antagoniza, que atrapalha, né, a ligação da testosterona com o receptor. Então, nós estamos indo mais na certa origem do problema, né? E não vinculando ali a possibilidade de estimular a ovulação de uma forma direta, tá? Então, indiretamente suavizar o problema do hiperandrogenismo. Beleza? Vamos lá. Estamos aqui com os fortes. Agora a galera quer mesmo. E quanto a desordens não endócrinas? Faltou aqui. No hipotiroidismo, qual seria o raciocínio? Seriam pelas consequências, né, do hipotiroidismo. O indivíduo vai ser tratado com T4, tiroxina. Só que é comum o paciente com falta de T4 desenvolver problemas vinculados à resistência insulínica, pela redução do metabolismo. Então, eu posso ter aí a metformina também como um adjuvante na história, tá bom? E em relação aos tumores, que foi uma pergunta aqui do Galo, vocês viram o que eu falei? Vocês se inscreveram aqui do Galo, eu fui falar tumores e falei do Galo. Vocês estão ficando doidos? Presta atenção aí, Ricardo. Em relação à metformina com tumores, que Galo que vai para lá. Com tumores, qual é a possível relação da metformina com tumor? Como que isso acontece? É recente essa observação. Vamos pensar só numa coisa? Como é que um tumor se desenvolve? O tumor precisa de energia. O tumor precisa de ATP mesmo.
Então, a proposta da metformina é atuar como um fármaco de geração de estresse energético. Ao comprometer a ação mitocondrial, dividir menos essa célula. Ela entrar em menos mitose por falta de ATP, tá? Então, por redução do seu consumo, eu passo a ter um efeito citostático. É claro que a metformina não vai ser usada para nenhum tumor de forma isolada, de jeito nenhum, né? Mas aqui a proposta é suavizar a oferta de insulina, através da inibição da gliconeogênese, via MPK, e, ao mesmo tempo, atrapalhar a produção de ATP, fazendo com que essas células não consigam se multiplicar com tanta avidez, que esse é um mecanismo comum, né, das células tumorais. Inclusive, aumentar a angiogênese para entrar em contato com mais oxigênio e produzir mais ATP. E o papel da metformina é o oposto, tá? Então, atrapalhar a produção de ATP e também, inclusive, reduzir a formação de radicais livres. Isso é uma proposta aí dos últimos anos e tem sido visto para alguns tipos de tumores com um certo otimismo, mas apenas como terapia adjuvante, tá bom? E isso, Fabiana, muito boa lembrança. Lembrou do exame PET scan, que inclusive mostra que as células tumorais são as que mais consomem glicose. Muito bem, amigo. Muito bem. Então, agora, quais são os efeitos colaterais? Agora passa a ser consequência, fica fácil essa parte final da aula. É o seguinte, os efeitos comuns colaterais da metformina, desconforto abdominal, inchaço, constipação, diarreia, tudo isso pode estar vinculado à disbiose, alteração da microbiota temporária. São possíveis hipóteses. Outra que a literatura tem mostrado é o aumento de serotonina. Só que essa eu não acho tão importante, porque se fosse mediado por serotonina propriamente dito, os pacientes teriam uma melhora importante se fossem tratados com ondansetrona, para evitar o problema de náuseas também induzidas pela metformina. Então, como existe essa certa tolerância ao longo de 2, 3 semanas de tratamento, o mecanismo aqui ainda permanece pouco conhecido, tá? Isso pode ser resolvido titulando a dose. Então, um paciente que não responde bem porque está tomando 2 comprimidos de 850 miligramas, reduz. Ou então, altera pela formulação XR, pode ser uma alternativa. Mas a forma principal aqui é começar pelo chamado step-up. Ou seja, começa em baixas doses e vai aumentando ao longo do tempo, se for necessário. Lembrando que a metformina tem efeito teto-terapêutico. Não adianta aumentar mais do que 2 gramas esperando que a glicemia vai diminuir muito mais. A contribuição da redução da glicemia para a metformina, ela envolve aqui um impacto de hemoglobina glicada no máximo de 2%. No máximo 2%. Então, o efeito existe teto. Se eu precisar de maior, de uma redução mais expressiva da hemoglobina glicada, é necessário fazer associação com outros fármacos ou incentivar aqui a mudança de estilo de vida. A metformina não causa gastroagressão. Dizer que ela foi a causa de gastrite não rola com metformina, ok? Então, no máximo um quadro de pirose, mas isso não justifica ser contraindicada para indivíduos com gastrite. Quanto a efeitos moderados, dor no peito, tosse, gosto metálico na boca eu já citei, irritação na pele, coriza, são efeitos muito discretos, né? Os efeitos, se a gente pudesse colocar assim na ponta do lápis, que inviabilizam às vezes um tratamento, é o desconforto no trato gastrointestinal, mas que é tolerável, repito, por dose, e essa tolerância acontece ao longo de algumas semanas. Dos eventos raros, o que a gente se preocupa é a acidose lática. Então, quem são os pacientes que têm predisposição a essa acidose? Agora fica fácil você ver isso aqui comigo. Olha só, contraindicação para quem? Primeiro, nefropata. Aquele que tem um clearance de creatinina menor do que 30 ml por minuto é muito vulnerável a quadros de acidose lática. Você vai perceber agora, nesse detalhe, que a contraindicação vai existir para os pacientes que têm algum motivo de ter uma acidose lática como gatilho. Então, a nefropatia aqui pode ser tanto pela acidose quanto pela excreção da metformina prejudicada. Em relação ao alcoolista, lembra que o álcool, para ser metabolizado, precisa de uma enzima chamada álcool
desidrogenase. Então, só fazendo aqui esse registro para vocês, ó. O álcool, para ser convertido em etanol, né? O etanol em etanol, ele tem que fazer o quê? Ele tem que gastar NAD+, e gerar NADH. Só que como esse NADH está começando a aumentar demais, ele vai precisar ser renovado de novo ao seu precursor, chamado NAD+. E quem é que faz isso? É a conversão de piruvato em lactato. Resumindo, quem bebe muito, naturalmente produz mais ácido lático. O que nós falamos durante toda a aula, que a metformina também pode acumular ácido lático. Então, no caso do álcool, ele pode predispor um quadro de acidose metabólica. Eu não estou falando aqui para um consumo baixo de álcool, mas indivíduos alcoolistas já se conhece há muito tempo essa interação. Quanto a hepatopatas, pelo mesmo motivo, aí pelo acúmulo de ácido lático, e não é por biotransformação da metformina, porque ela é excretada na sua forma íntegra, né? Gravidez e lactação é uma contraindicação hoje que é relativa, não é mais absoluta, como nas últimas décadas. Então, para o diabetes gestacional, usando-se com cautela, alguns clínicos têm utilizado a metformina. E toda doença que possa predispor a uma acidose, como choque, disfunção cardiopulmonar, infarto ou sepse, olho no paciente que está usando metformina. O que essas 4 manifestações têm em comum? O que elas têm em comum aqui? Choque, disfunção, infarto e sepse. Elas têm em comum a má perfusão tecidual. Se existe má perfusão, pouco acesso ao oxigênio, isso favorece mais ainda a produção de ácido lático. Diante de uma inibição de gliconeogênese, esses pacientes ficam vulneráveis a um quadro de acidose metabólica. E, por fim, o lance do uso do contraste. Que contraste é esse? É o contraste de iodo, pessoal. Contraste iodado ou iodinado, né? O contraste iodado aqui, ele por si só pode causar insuficiência renal aguda. São muito usados em intervenções como as famosas angioplastias, a colocação de stent, se usa contraste. E o paciente está usando metformina. Então, pode perceber que em alguns hospitais é correto sugerir a suspensão da metformina 2 dias antes do procedimento, se for uma cirurgia eletiva que vai precisar usar contraste, ou esse paciente tem chance, né, de uma má perfusão, se encontra hemodinamicamente instável, é sugerida a suspensão da metformina 2 dias antes para diminuir a chance de acidose metabólica e, se for usado contraste, minimizar a chance de uma nefropatia induzida por contraste. Por que 2 dias antes? Por que 2 dias antes? Está acabando aqui a aula. Por que 2 dias? Lembra que eu falei que a meia-vida é de 5 a 7 horas? Qual é o washout? Como é que nós calculamos isso? O washout é pegar o tempo de meia-vida e multiplicar por 5, né? Então, arredonda aí dá quase 35 horas, 35 a 40 horas, arredonda-se para 2 dias, esperando então que haja a depuração completa da metformina, né? Beleza. Vamos lá. Eu deixo aqui uma frase do Clifford Wiley, que disse uma frase interessante sobre a metformina. A incrível viagem da metformina, desde o início à base de plantas até agente terapêutico respeitado, tem sido turbulento. Foi descoberta, esquecida, redescoberta, reaproveitada, rejeitada, resgatada, exonerada, e pode ter mais segredos para revelar. E olha que segredo é esse. Está aqui, trabalho recente, publicado na Cell Press, mostrando que desde a sua origem, lá com James Stern, né, o seu gatilho falando, usa o francês. Atualmente, a metformina tem sido explorada até com a ideia de longevidade. Por exemplo, em alguns animais, mostrou aumento de expectativa de vida. Para camundongo sim, para rato não, para mosca não, para minhoca sim. Diminuição do risco de câncer. Então, pensa-se inclusive numa terapia personalizada com metformina.
a ponto de identificarmos, através de ensaios de farmacogenética, quem dos pacientes podem ser os respondedores, isolá-los para que haja uma terapia personalizada a fim de prolongar a expectativa de vida daqueles indivíduos que são mais susceptíveis. Quem são eles? Ainda é uma pergunta, vamos chamar aqui dos $1 milhão em relação à metformina. Beleza, meu povo? E aí? Valeu a pena? Aqui. Tudo certo? Lembrando aqui que o nosso objetivo é incentivar o uso crítico, ético e racional dos medicamentos. Então, não é para falar mal da metformina, nem bem, é entender qual é a sua ferramenta, em que processo, em que ponto-chave ela pode ser utilizada com segurança, diminuindo a chance dos efeitos colaterais para aqueles que precisam, de fato, utilizar, titulando dose, lembrando do exercício físico, que eu falei que pode ser uma interação muito relevante. O paciente, às vezes, não tolera o exercício, larga o exercício e continua com a metformina, né? Então, vamos lá. Vamos fazer algumas perguntas e respostas aqui. Então, agora a pergunta aqui da Daniele. Tem outra opção em relação à metformina no caso de gravidez ou lactação? Olha, na gravidez pode ser usada, inclusive, a insulinoterapia, né? As outras drogas não são estimuladas. Por quê? Porque um dos fatores que leva ao aumento de peso no neonato é a hiperinsulinemia. Então, a exposição a uma sulfonilureia durante a gestação pode fazer com que esse menino nasça tranquilamente acima dos seus 4 quilos, o que não é interessante. Então, na terapia do diabetes gestacional, ter esse efeito secretagogo de insulina não é interessante. E é por isso que a metformina caminha aí como uma possível arma adjuvante na insulinoterapia. Tá bom? Lembrando, a insulina não atravessa a barreira placentária, só que as sulfonilureias atravessam. E eu não quero ver o feto produzindo insulina sob exposição a glibenclamida e seus amiguinhos. Boa, Damião! Ainda bem que você lembrou. Arrocha like aí e se inscreve no canal. Olha lá, Marcos. Metformina é um exercício físico em comprimido? Marcos, achei interessante sua abordagem visando ali a MK, né? Só que eu acho que a metformina perde muito para o exercício ainda. Se for exercício regular, não tem nem comparação com a metformina. Trabalhos publicados na década de 90, no New England Journal of Medicine, fizeram já essa comparação que você propôs. O que é melhor, exercício físico ou metformina? E quando foi, então, cunhado o termo lifestyle medication, né, a lifestyle modification, as modificações pelo estilo de vida, elas eram muito superiores à metformina, tá? Mas foi uma boa ideia sua. A associação pode ser mais interessante quando necessário, tá? Aqui o Claudemir falando que vai rever a aula. Isso eu peço para vocês, viu? Né? Porque uma aula assim de 1h30, às vezes está com um familiar, foi lá, interrompeu, alguém chamou, você tem chance durante uma semana de poder assistir novamente e indicar para os seus amigos, tá bom? O Marcos perguntando, e a associação com dapagliflozina, melhora a glicada? Melhora, só que dapagliflozina é um assunto também que a gente pode falar em uma aula somente sobre ela. Pode ser uma ferramenta para reduzir glicada, mas eu também não sugiro que seja a bola da vez para tratar qualquer pessoa que tem um quadro de hiperglicemia. Mudança de estilo de vida é fundamental. Muito bem. Valeu, minha gente. Obrigado por tudo. Boa semana. A gente se encontra aí na quarta, quinta, eu lanço lá a enquete para vocês votarem o assunto da próxima tela quente na segunda-feira. Valeu? Um abraço, gente. Tudo de bom. Curte aí!